Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos orar antes e pedir para o Espírito Santo nos conduzir nesta mensagem. Amém? Fechem seus olhos, vamos falar com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha nos dar a sabedoria, o entendimento nessa palavra. Traz uma palavra rema nesta noite. Que o Senhor venha mostrar aquilo que o Senhor quer mostrar aos teus filhos. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Traz uma revelação, um momento kairos de Deus nessa noite. Que a Shekinah do Senhor venha para esta igreja. Nós chamamos a presença do Senhor para este lugar. Amém. Libera anjos guerreiros, posicione em volta desta igreja. E eu dou liberdade para o Espírito Santo agir. Os anjos do Senhor também têm liberdade para atuar na igreja no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Atos capítulo 2, versículo 14. Nós vamos meditar um pouquinho nessa passagem. Eu poderia dizer que esta mensagem poderia se chamar Deus não desiste de você. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os esses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai para as minhas palavras. Esses homens não estão bêbados, embriagados, como vintes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, quer dizer, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Amém. Nós vamos passar por outros versículos, mas deixa eu primeiro fazer aqui um comentário. Quem disse essa palavra? Pedro, o apóstolo Pedro. Eu anotei aqui algumas coisas sobre esse homem para passar para vocês sobre a vida do apóstolo Pedro. Pescador. No momento em que ele foi chamado por Jesus, ele estava pescando. Sua profissão, pescador. Seu irmão, André. André era discípulo de João Batista. Pedro dá a entender que o negócio dele era só pescar. Pedro tinha um temperamento inconstante, impulsivo, interesseiro, soberbo, nervosinho, se irritava com facilidade. E você vai notar que isso, ele esteve com Jesus durante 3 anos e meio. E no entanto, ele só foi se converter a Jesus depois da ressurreição. Tem gente que vem para a igreja, está na igreja há 10 anos, 15 anos, é crente dando carne porque só esquenta a boca, está na igreja há tanto tempo e ainda não se converteu ao Senhor. Aqui na igreja de Badina, que não tem essas coisas.
Só nas igrejas aí para fora. Crente bancário está cheio de qualquer lugar. Eu quero falar com você, meu querido, que está me ouvindo neste momento. Deus tem poder para transformar o mais vil pecador. Aleluia. Se a pessoa quiser, Deus transforma. O maior inimigo na transformação e na conversão de uma pessoa é ela mesma. Não é outra coisa, a não ser ela mesma. Pedro, então, era irmão de André. André disse assim: encontrei o Messias. Vamos lá. Pedro agora tem um encontro com Cristo. Jesus olha, estava no barco, ele tinha alguns sócios nessa pescaria, e Jesus disse assim: larguem essas redes, de agora em diante vocês serão pescadores de homens, não mais de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. Pedro larga imediatamente as redes e começa a seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus não é sinal de convertido. Verdade. Conversão é diferente de novo nascimento. Novo nascimento é algo instantâneo. Pá, veio aqui, recebe Jesus, pronto, o espírito da pessoa nasceu de novo. Agora, conversão é um processo. Glória a Deus. Às vezes é novo convertido, ou seja, tem um novo nascimento na vida dele, mas não é convertido ainda. Alguns convencidos, mas não convertido. Então, conversão ela acontece durante o processo nosso na igreja, ouvindo palavras de Deus. Se alguém disser para mim assim: eu tenho uma fé grande, pastor. Ah, é? Que igreja que você frequenta? Não, que igreja? Eu não vou a igreja nenhuma. Então essa fé sua é enganação. Você está se enganando a si próprio. Porque a Bíblia, que é a nossa regra de vida, diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. Se eu não vou à casa do Senhor para ouvir a palavra e digo que tem uma fé gigante, estou enganando a mim mesmo. A fé, ela cresce conforme eu vou ouvindo a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo estabeleceu essa regra. A fé vem por ouvir a minha palavra. Aleluia. Se você ouvir a minha palavra, você vai se fortalecer na fé. Incrível que Jesus disse assim: ele veio para muitos, a palavra diz. Por quê? Porque nem todos querem Jesus. Como que as pessoas negam Jesus? Negam com suas atitudes, com suas ações. Dizem que amam a Deus, mas no entanto negam fazendo as suas atitudes, fazendo coisas erradas. Quando eu digo assim: eu amo Deus, mas as suas ações estão falando ao contrário. Porque quem ama a Deus ama também o seu irmão. Aleluia. A Bíblia diz: como que eu posso dizer que amo a Deus, a qual não estou vendo, e odeio o meu irmão, a qual eu estou vendo? Eu me faço mentiroso. Verdade. Eu preciso amar Deus em primeiro lugar, e essa pessoa que está do seu lado, ou aquela pessoa que realmente pisa no teu carro indicador, você deve amar ela também. Diga assim para você mesmo: eu sou servo de Deus, e amo o meu semelhante. Você ama? Se ama, cumpre então o mandamento: tu és filho de Deus. Amém, queridos? Pedro então agora está seguindo a Jesus Cristo. No momento de suas vidas, em Mateus capítulo 16, eu queria que você fosse lá, Mateus capítulo 16.
É o momento em que Pedro já estava com Jesus andando por um período de tempo, quando um fato acontece e ele mostra ser inconstante nas suas reações. Mateus capítulo 16, o versículo 11, versículo 16, Mateus 16, verso 16. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, quer dizer, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso que você acabou de falar, mas foi meu Pai que está nos céus. Jesus elogia Pedro, porque Pedro traz uma revelação. Ele está querendo saber, Jesus queria saber: quem dizem as pessoas que eu sou? E eles começam a falar: uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é os profetas, outros falam que o Senhor é um dos que ressuscitaram do passado. Mas eu quero saber de vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Pedro então toma a frente, sempre tomando a frente, e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele: muito bem, foi o Espírito Santo que te revelou, foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Mas logo ali depois, nós encontramos no versículo 23, Jesus dizendo para Pedro, que teve uma revelação. Jesus disse para ele assim: mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. No mesmo momento em que Pedro recebe ali uma revelação de que Jesus era o Filho de Deus, não demorou muito. Pedro agora recebe uma repreensão de Jesus, dizendo assim: arreda-te, Satanás. Não que Pedro era Satanás, ou que Satanás estava no corpo de Pedro, mas que Pedro estava sendo influenciado por uma força maligna para dizer aquilo para Jesus. Porque Jesus começou a dizer assim: olha, importa que eu, Jesus, preciso ser morto pelos judeus e preciso ser crucificado. E Pedro então olha para Jesus e diz assim: oh Senhor, tenha pena de você, tenha compaixão, Senhor, de maneira alguma isso vai acontecer. E Jesus olha fito nos olhos dele: arreda-te, Satanás. Aleluia. Porque você cogita das coisas dos homens, ou seja, você está sendo influenciado por um espírito maligno. Então nós vemos a inconstância de Pedro. Pedro era aquele que tomava a frente de tudo, era o homem mais falante, o mais comunicativo, mas também era o mais nervoso, o mais soberbo, o mais interesseiro. E talvez você conheça alguma pessoa assim, uma pessoa que se irrita facilmente, uma pessoa interesseira. Nós encontramos Pedro demonstrando várias características da sua personalidade, que às vezes você olha para dentro de você e fala assim: puxa, eu tenho um pouco de Pedro dentro de mim. Muitas vezes eu fico irritado, eu fico nervoso, e eu acabo falando coisas que não devo e depois me arrependo. Agora, a grande diferença que nós encontramos em Pedro é logo depois, quando acontece com Judas. Judas, naquele momento da Santa Ceia, ele sai na calada da noite após uma ordem de Jesus. Jesus disse para Judas: aquele que eu der um bocado molhado, olha, Jesus disse para todos: aquele que eu der um bocado molhado, esse é o traidor. E eles começam então a conversar e acabam esquecendo dessa palavra que Jesus disse. E Jesus pega um pedacinho de pão, molha nas ervas amargas daquela noite ali, e ele pega, dá para Judas, mas ninguém percebe esse ato. Judas então come. Quando Judas come aquele bocado molhado, Satanás entra em Judas.
E Jesus olha para ele e fala: aquilo que você tem que fazer, faça rápido. Judas se levanta da mesa dos 12 e na calada da noite ele sai rápido. Alguns pensam que Jesus havia dado uma ordem para Judas comprar alguma coisa naquele momento. Na verdade, Judas estava indo encontrar-se com os fariseus, os saduceus, o sumo sacerdote. O sinédrio, composto por 71 membros, já estavam reunidos esperando Judas para ver o que ia fazer com Jesus. Naquele momento, eles vão para o Getsemane, prensa de azeite. Era calada da noite. Judas estava acertando os últimos detalhes com todos os guardas. A guarda romana, composta de mais ou menos 400 soldados, sai na calada da noite em direção ao Getsemane, sendo Judas aquele que estava à frente. E quando chega ali perto de Jesus, Jesus então agora se aproxima de Judas e percebe que estava cheio de gente junto com ele, cheio de guardas. Judas dá um beijo no rosto de Jesus. Meu amigo, chama Jesus. Jesus chama Judas de meu amigo. Jesus tentou chamar Judas para perto de si por diversas vezes, mas Judas não quis. Naquele momento, a guarda pretoriana ali pega Jesus pelos braços. Imediatamente, Pedro, um pouco sonolento naquela noite, porque aquela noite foi uma noite decisiva para Jesus. Jesus, ele suou gotas de sangue, um fenômeno raro por nome de hematidrose. As veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se arrebentaram, misturaram com suor e veio para a pele as gotas de sangue. Esse fenômeno só acontece quando alguém está debaixo de uma grande angústia, mas uma angústia tal capaz de romper as veias capilares. Jesus estava debaixo dessa angústia e soou gotas de sangue naquela noite, naquele local. Ele volta para os seus discípulos e encontra Pedro, Tiago e João dormindo, enquanto os outros 8 elementos apóstolos estavam um pouquinho distantes. Somente esses 3, Judas, Tiago e João, vieram e ficaram perto da onde Jesus estava orando. Naquele momento, logo em seguida vem a guarda e prende Jesus. Pedro, agora sonolento, vendo aquela cena, prendendo o seu mestre, ele pega então da espada que estava consigo e dá um golpe fatal na orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. A orelha, pedaço da orelha cai no chão. Jesus pega, coloca de volta e faz um milagre instantâneo, curando a orelha daquele servo. Esse Jesus que curou essa orelha, ele pode ainda hoje curar um câncer, curar a AIDS, curar os tumores. Ele pode transformar vidas e corações no nome de Jesus. E aonde estiver chegando esta palavra e esta mensagem, um milagre também chega junto no nome de Jesus. Pedro agora se afasta. Jesus é levado. Momentos antes desta cena, Pedro então chacoalha Jesus e diz assim: Senhor, não permitirei que o Senhor vá preso, e muito menos seja crucificado. Pedro, você é inconstante, você é impulsivo, você age pela emoção, você acaba decidindo as coisas pela sua emoção. Você não para pensar, para tomar decisões com a cabeça fresca. Você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo para mim que é capaz de morrer por mim, Pedro? Sim. E os outros também, os outros discípulos? Não, nós também, Senhor. Pedro,
ainda esta noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Oh, Deus. Antes que a trombeta chamada cantar do galo soe, você me nega 3 vezes. Jamais, Senhor. Pois então espere. Agora Jesus está lá sendo julgado naquele local. Pedro disfarçadamente entra na fortaleza. A noite estava fria, havia uma fogueira. Pedro entra disfarçado, se assenta ali naquela fogueira para esquentar no frio. Havia algumas pessoas, e uma dessas pessoas olha e fala assim: eu te conheço, você estava com o Galileu. Você está enganada. Eu não conheço o Galileu. E ele continua por ali se esquentando. Daqui a pouco chega uma outra pessoa e fala: eu te conheço, você andou com ele. Você está ficando louco. Eu não conheço esse homem que está sendo julgado. Passa-se mais de um tempo, e novamente uma outra pessoa: o teu sotaque te condena, você é um deles. E ele começa a praguejar, ele começa a falar muito, de uma maneira, praguejando aquela pessoa, dizendo: não, jamais conheci essa pessoa, não conheço esse homem, não sei de nada desse homem. Lá do alto daquela fortaleza aonde Jesus estava sendo julgado, eu começo a ver, contemplar Jesus olhando assim de repente, quando a trombeta das 3 horas da manhã, chamada Cantar do Galo, soa. Quando soa, Pedro se lembra da palavra: antes que do cantar do galo, que é a trombeta que soa, tocar, você vai me negar 3 vezes. Pedro agora, o inconstante Pedro, olha para cima e se depara com os olhos do Senhor. Mas não os olhos de condenação, dizendo assim: eu não te falei, teimoso, briguento, impulsivo, soberbo. Não, uns olhos de compaixão, olha. Aqueles olhos de compaixão olhando para Pedro. Pedro então agora arrependido, não como Judas, porque Judas não se arrependeu. Judas teve remorso, jogou as moedas dentro do templo, 30 moedas de prata, e saiu e se enforcou. Mas Pedro se arrepende, ele se arrependeu. Arrependimento, glória a Deus, é o caminho para que nós consigamos conquistar as coisas do mundo espiritual. O arrependimento vem antes da conquista, antes do sucesso, antes da vitória, porque arrependimento, ele é símbolo de humildade na vida de uma pessoa. Quando a pessoa se arrepende dos seus atos, ela está dizendo: eu estou me humilhando diante de Deus e estou pedindo perdão. Pedro naquele momento vai e chora. A Bíblia diz que ele chora amargamente. Um homem marcado por situações que levam ele lá em cima, daqui a pouco já está lá embaixo. Um homem marcado por uma personalidade estranha. Ao mesmo tempo que ele está feliz e alegre, de repente ele já está abatido. Pedro chora amargamente. Aquele momento em que ele negou Cristo por 3 vezes. E ele então sai e ele vai para a sua casa. Quem sabe lá em Cafarnaum ele descansa um pouco a sua cabeça, aonde era a sua casa. Naquele momento Jesus vai para o Gólgota. 9 horas da manhã, Cristo está sendo crucificado. Aonde está Pedro? Em casa.
6 horas de agonia naquela cruz. Aonde está Pedro? Em casa. 3 horas da tarde, horário do sacrifício do cordeiro, e Jesus então está consumado, entrega o seu espírito. Aonde está Pedro? Em casa. Ele se refugia, ele entra numa área de depressão. Às vezes isso acontece com o maior pregador da história, isso acontece com profetas como Elias. Então estar deprimido faz parte do ser humano. Permanecer na depressão não faz parte do Filho de Deus. Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. Pedro, enquanto estava lá, Jesus sendo crucificado, o mundo espiritual estava se movendo naquele dia. Na manhã daquele domingo, as mulheres foram ao túmulo e encontraram uma pedra do túmulo removida. Glória a Deus. E chegou aos ouvidos de Pedro agora, reunido com seus irmãos, tentando buscar forças naquele momento, dizendo assim: olha, nós temos uma notícia de última hora. O túmulo de Jesus está vazio, e um anjo nos disse: aquele que vocês procuram entre os mortos está vivo. Ele não está mais entre os mortos, mas ele ressuscitou. Diga aos seus discípulos e a Pedro. Por que Jesus não fala só discípulos, mas ele cita o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro estava precisando de uma restauração. Aleluia. Diga aos seus discípulos e a Pedro que eu estarei indo adiante para a Galileia. Lá nós nos encontraremos. Glória a Deus. Mas Pedro agora, em vez disso, o que ele faz? Pedro era um influenciador, um líder nato. E ele disse assim para os seus companheiros: vou pescar. Mas não, vou pescar. Eu vou contigo. Eu também vou contigo. Eu também vou. E foram pescar. Voltaram para o trabalho antigo. E lá pescando a noite inteirinha, não pegaram nada. Saiu da presença de Deus, não pesca mais nada. Ei, igreja, não saia da presença de Deus. Saiu da presença de Deus, a pescaria acaba. Não pega mais nenhum peixe. Pode até pegar alguns gatos pingados lá no mar. Peixe gato pingado. Mas os peixes de verdade não pega mais. De repente uma figura, uma silhueta aparece na praia. Aquela silhueta, aquela figura diz assim de longe: filhos, tem de alguma coisa aí para comer? Tem nada. Pescamos a noite toda e não tem nada. Joga a rede de novo do lado direito. Glória a Deus. O que acontece? O que acontece? Estava assim, ó. Você sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando a palavra diz algo, você pode confiar. Se você crer, vai acontecer. Quem disse foi Jesus. Amém. Se a palavra está dizendo algo que vai acontecer, então você pode crer na palavra. Creia na palavra de Deus e você vai prosperar na sua vida. Alguém diz assim: é o Senhor. Pedro então se cinge, veste ali os seus shorts, pula na água e agora vem nadando em direção a Jesus.
Quando eles chegam na praia, Jesus já estava ali com as brasas acesas. Alguns peixinhos já estavam ali. E Jesus então senta com eles, mas o alvo de Jesus era Pedro. Pedro, tu me amas? Primeira pergunta. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Passa um pouco. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me negaste 3 vezes. E agora tu me confessou por 3 vezes. Estamos quites. Glória a Deus. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Pedro então agora volta para o seu ministério, volta à sua atividade, fica reunido com os seus companheiros no cenáculo, porque Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, se reúnam e ficam reunidos ali, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí nós vamos para Atos capítulo 2 e nós encontramos agora essa história. Pedro estava agora com os seus amigos reunidos, ainda um pouco com medo dos judeus, um pouco com medo daqueles que perseguiram Jesus, mas eles estavam reunidos ali naquele local. Glória a Deus. Era Páscoa, estava tendo festa.